Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de ética geral e profissional. Espero que vocês tenham todos uma excelente semana, né? E que nós possamos superar mais esses dias de dificuldades. Mas aqui estamos nós para darmos continuidade ao nosso conteúdo de ética geral e profissional. Hoje nós vamos trabalhar dentro do tópico atos privativos da advocacia, nós vamos trabalhar a responsabilidade administrativa do advogado. Eu gostaria, assim, de alertar a todos vocês, porque este tópico, né, que nós estamos trabalhando, ele é muito presente no nosso dia a dia profissional. Vocês estão cursando o 6º semestre, ou seja, já estão próximos do dia em que irão deixar a universidade, deixar o curso de direito e irem para a vida profissional. E é nesse momento que a gente precisa conhecer como é a rotina da nossa prática profissional. E o conteúdo de ética geral e profissional nos dá exatamente essa visão de como eu, enquanto profissional, vou me comportar perante o meu cliente no dia a dia da minha atividade. É uma pena que muitos colegas não aproveitam o suficiente dessas experiências do dia a dia profissional e lá na frente terão problemas no aspecto ético que, se tivesse acompanhado, enquanto acadêmicos, a disciplina de ética geral e profissional, com certeza não os teriam. Perfeito? Mas, mais uma vez, sejam bem-vindos. Estou feliz de estar com vocês aqui. Claro que eu preferiria estar com vocês pessoalmente, né? Presencialmente, nas nossas salas lá do Univag, mas precisamos entender o momento e nos resguardar dessa situação que tem assolado não só o nosso país, mas como o mundo. Eu gostaria só de ter um feedback de vocês se a imagem e o som está chegando satisfatoriamente até vocês. Se vocês puderem me informar, ótimo, que bom. Vocês podem observar que, com o passar do tempo, né, até no meu caso, que sou de uma geração bem antiga, né, afinal de contas, eu sou de uma geração em que era do quadro negro e do giz. Confesso para vocês que tive que me reinventar para utilizar essas ferramentas de hoje, mas estou muito feliz, porque sempre é bom aprender. E não tem como fugir dessa realidade, né? Vocês estarão no mercado de trabalho daqui a pouco e, pode ter certeza, não existirá na atividade profissional do advogado, daqui a pouquinho, o papel. Não teremos mais processos físicos. Então, nós vamos ter que aprender a trabalhar com os PJEs da vida, os ProJuris da vida, trabalharmos no mundo moderno da informática, em que estaremos dispensando os processos físicos, os papéis. Perfeito? Mas que bom que eu estou com vocês aqui agora e vamos tratar da nossa aula de hoje, que é muito importante. Já adianto para vocês. Que é a responsabilidade administrativa do advogado.
ou da advogada. Imagine vocês o quanto é importante nós conhecermos essa responsabilidade administrativa nossa. E no decorrer da aula, vocês terão essa possibilidade de avaliar. Eu quero pedir encarecidamente para vocês que sempre que tiver dúvida, pode interromper. Eu quero imediatamente responder, perfeito? Vai ser muito bom para isso. Então vamos lá? A aula de hoje, responsabilidade administrativa do advogado, ou da advogada, claro. Essa responsabilidade administrativa do advogado, antes de entender as infrações e sanções que estamos sujeitos a suportar, é importante saber que elas pertencem às responsabilidades administrativas do advogado. E aí eu preciso recordar aquilo que nós falamos na aula passada. Um advogado ou uma advogada pode ter responsabilização civil, ou seja, como responder a danos, a indenização que vem do dever de reparação. Penal, como fraudar, como fraudes processuais, patrocínios infiéis, patrocínio simultâneo, sonegação de papel ou objeto de valor probatório e, principalmente, violação do sigilo profissional. A responsabilização que nós vamos trabalhar hoje é a disciplinar, que é também chamada de responsabilidade ética, administrativa ou estatutária. Então, o tema nosso de hoje, eu tinha dito para vocês que eu tinha separado daquela aula anterior pela amplitude que ele tem com relação à nossa atividade profissional. Vamos lá, então? Sanções e reabilitação. A partir da presente aula, dessa aula de hoje, vamos iniciar um detalhado estudo acerca das infrações administrativas cometidas por advogados ou advogadas ou estagiários e estagiárias que estejam regularmente inscritos nos quadros da OAB. Importante aqui ressaltar, desde logo, que o poder de punir disciplinarmente os seus inscritos compete exclusivamente a OAB. Só a OAB pode punir disciplinarmente o advogado ou advogada, o estagiário ou estagiária que estejam regularmente inscritos. Perfeito? É simples até agora, né? Muito bem. Ainda com relação às sanções e reabilitação. Quando se constatar indícios de cometimento de infrações, a OAB deverá abrir um processo disciplinar para averiguar a veracidade ou não dessas suspeitas. Lembrem vocês do princípio da ampla defesa do contraditório. Aqui também ele é obedecido. Caso se confirme a transgressão de algum preceito ou norma de conduta profissional, haverá, claro, imposição de sanções administrativas ao advogado ou advogada, estagiário ou estagiária, perfeito? É bom lembrar que é possível que a pessoa punida com uma sanção disciplinar possa requerer uma reabilitação. Ou seja, que ela possa voltar a exercer a profissão ou trabalhar como estagiário regularmente inscrito. Este instituto de reabilitação nós veremos na sequência. Perfeito? Vamos avançar um pouco mais? Por uma questão didática, vamos começar o estudo desses institutos pelas sanções disciplinares e a possível reabilitação da pessoa que cometeu a infração. Então, é só por uma divisão didática que nós vamos começar
pelas sanções disciplinares e a possível reabilitação. Muito bem. Antes de falar em sanções, em reabilitação, vamos conhecer o Instituto da Prescrição da Pretensão Punitiva. Eu estou me referindo no âmbito da OAB, perfeito? A prescrição é matéria de ordem pública. Ela pode e deve ser declarada a qualquer momento, inclusive de ofício. No âmbito administrativo disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos dois tipos de prescrição. Eu tenho a prescrição da pretensão punitiva, que opera em 5 anos, e a prescrição intercorrente, que opera em 3 anos. Então, por gentileza, atente aí com relação a esses dois tipos de pretensão. O Wilson me pergunta, professor, quando o advogado tenta tirar vantagem no processo? Wilson, nós vamos ter um item aqui que vai tratar exatamente disso, perfeito? Eu vou deixar então para responder na hora que nós estivermos tratando especificamente desse tema. Eu vou me lembrar, tá? Mas foi ótima pergunta, tá? Ótima pergunta, nós vamos chegar lá, com certeza. Vamos avançar então. Então, vocês têm que ter em mente que nós temos 2 tipos de prescrição no âmbito administrativo da OAB. A pretensão punitiva, que prescreve em 5 anos. E a prescrição intercorrente, que prescreve em 3 anos. Vamos ver a diferença de uma para outra? Vamos lá. Muito bem. É a partir da constatação oficial do fato que começa a fluir o prazo de 5 anos referente à prescrição da pretensão punitiva, que se vai consumar se não houver julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, pelo Conselho Seccional ou pelo Conselho Federal. Então, o que nós estamos dizendo aqui? A partir de uma denúncia na OAB e que for oficialmente constatado aquele fato que o advogado cometeu, a OAB tem 5 anos para processá-lo. Vencido esses 5 anos e a OAB não o processou, a pretensão punitiva acaba. Perfeito? Não tomou conhecimento, acabou a pretensão punitiva. E a prescrição intercorrente? Quando que ela acontece? Ela acontece da seguinte forma. A partir do momento que a OAB recebeu a denúncia, tá? E abriu um processo disciplinar, e por inércia não fez nada, não manifestou nos autos, não julgou, passado 3 anos, prescreve ocorre, né, opera a chamada prescrição intercorrente. E neste caso, quem foi responsável por não dar continuidade ao processo será responsabilizado. Tá? Então, são 3 anos. Resumindo, prescrição da pretensão punitiva. 5 anos contados do momento que o OAB tomou conhecimento do fato. Prescrição intercorrente. O processo foi aberto e a OAB passou 3 anos e não agiu. Perfeito? Alguém teria, neste momento, uma dúvida com relação à distinção de prescrição punitiva e prescrição intercorrente? Se tiver, é um ótimo momento para a gente esclarecer. A prescrição punitiva, portanto, opera 5 anos contado a partir do conhecimento do fato. A partir do conhecimento oficial do fato. A prescrição intercorrente opera a partir do momento que a OAB abriu o procedimento e não passou 3 anos sem decidir nada, sem tomar nenhuma providência. Neste caso, opera-se a chamada
prescrição intercorrente. Feito? Vamos avançar um pouco mais? Então, vamos um pouco mais. Logo adiante, nós vamos ter o artigo 43 da Lei 8.906, 94, que é o nosso estatuto, né? O que diz o artigo 43? A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Está falando lá atrás. Essa é a pretensão punitiva. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos. É a intercorrente. Então, está lá no artigo 43 da Lei 8.906/94, que é o nosso Estatuto da OAB. Perfeito? Alguém? Se tiver alguma dúvida, é o momento. Vamos avançar um pouco mais? Aqui é apenas um instituto legal que ampara aquilo que nós falamos anteriormente. Pode ocorrer a interrupção da prescrição? É uma pergunta. Claro que pode, né? A interrupção da prescrição ocorrerá com a instauração do processo disciplinar, depois ocorrerá com a notificação válida feita diretamente ao representado e depois pelas decisões condenatórias recorríveis de qualquer órgão julgador do OAB. Ou seja, quais são os órgãos julgadores do OAB? Tribunal de Ética e Disciplina, Conselho Estadual e Conselho Federal. Então, quando instaura o processo disciplinar, suspende a prescrição punitiva, que é de 5 anos. Tá? Ela é suspensa. A intercorrente não suspende, porque se a OAB não julgar, 3 anos passou, vai ser arquivado. Perfeito? Onde está isso? Artigo 43, parágrafo 2º do nosso Estatuto. Vamos ver o que diz o artigo 43, parágrafo 2º do nosso Estatuto. A prescrição interrompe-se, inciso 1, pela instauração do processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. 2, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador do OAB. Então, são as duas hipóteses que suspende, que interrompe a contagem da prescrição. Perfeito? Muito bem. Conforme eu tinha dito para vocês, nós vamos, por questões didáticas, falar das questões antes prescricionais e agora vamos adentrar nas sanções disciplinares. É muito importante nós que pretendemos atuar profissionalmente como advogados ou advogadas, conhecermos quais sanções disciplinares estamos sujeitos a responder. Os tipos infracionais disciplinares estão todos descritos lá nos 29 incisos desse mesmo artigo, ou seja, do artigo 34, tá? O capítulo 9 do Estatuto diz lá, quem tiver com o Estatuto aí perto, dê uma olhadinha. Das infrações disciplinares. Aí ele coloca lá, constitui infração disciplinar e relaciona, tá? São 29 incisos. Claro que ninguém aqui é louco para imaginar que nós vamos memorizar esses 29 incisos. A gente precisa apenas ter a ideia de tudo isso, tá bom? É claro que nós temos 3 tipos de infrações. Nós temos aquelas infrações mais gravosas, que exigem sanções, portanto, mais duras, de maior gravidade. Nós temos as infrações médias e temos as chamadas infrações leves. Feito?
Então, encontramos no Estatuto 4 sanções disciplinares, dependendo da gravidade da infração. Para as mais leves, eu tenho a censura. A censura pode ser convertida numa simples advertência. Para as médias, eu tenho a suspensão. E para aquelas muito graves, eu tenho a exclusão. Então, censura, suspensão, exclusão. E tem a multa, que é uma sanção, a multa é uma sanção acessória. Ela é uma sanção acessória. Ela pode ser aplicada juntamente com a censura e multa, suspensão e multa. Agora, nunca com a exclusão. Eu nunca vou ter a exclusão e uma multa. Mas eu posso ter uma censura e uma multa e posso ter uma suspensão e uma multa. Perfeito? Vamos seguir? Vamos trabalhar a primeira delas, a censura. A censura. Vamos ver como que pode operar essa sanção. Sendo a sanção mais branda, a censura é a mais branda, a finalidade primordial da censura é a perda da primariedade. Consiste na anotação da punição nos assentamentos do advogado, após o trânsito em julgado da decisão condenatória e não está sujeita à publicidade. Desculpe. Ou seja, o advogado que recebeu uma censura, não vai ser publicada essa censura. Vai ficar só anotada na ficha dele, lá na OAB. Mas com a censura ele perde a primariedade, tá? E em que situações a censura é aplicável? Ela é aplicável nas hipóteses de infrações previstas pelos incisos 1 a 16 e 29 do artigo 34. Eu já falei para vocês que o artigo 34 tem 29 incisos, né? Estou com ele aberto aqui no outro computador, são 29 incisos. Nós, claro, não vamos olhar um por um. Mas vamos ver o inciso 1, quando vai ser aplicada a censura. Vou ler para vocês aqui. Constitui infração disciplinar exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Olha que interessante. Vamos imaginar que você que é bacharel, está fazendo curso de direito, portanto, sexto semestre, você não pode exercer atividade de advocacia, de advocatícia. Mas você me pede para ajudar você a fazer uma petição e eu assino a petição junto com você. Eu assino a petição, né, para você. E é descoberto, é difícil, mas é descoberto que eu fiz isso. Eu, advogado, vou ser censurado por isso. Uma outra situação. Só puxar aqui. Uma outra situação que você pode ser censurado. Violar, sem justa causa, o sigilo profissional. Nós vamos ver lá adiante, nós somos obrigados a manter o sigilo profissional. Tem 3 exceções que permitem violar, mas antes disso, vamos imaginar que você viola um sigilo profissional. Você vai receber uma censura. Perfeito? Então, vamos imaginar apenas essa questão. O sigilo profissional, né? Se você o violar, você pode ser censurado e perde a primariedade. Vamos avançar? Acontece um negócio interessante. A censura pode ser convertida em advertência. Depende do que a OAB entender. De repente você ia receber uma censura, mas existe circunstância atenuante.
E essas atenuantes estão lá no artigo 40. Tá? Então, a OAB pode converter a censura, que ia ficar anotada na sua ficha, né, em advertência. A advertência não será anotada. Ou seja, você não vai perder a primariedade. Feito? Então, é possível que, a juízo da OAB, nós tenhamos um fato que seria censurável convertido em advertência. Se você só for advertido, não perde a primariedade. Perfeito? Então, vamos avançar. Olha o que diz o artigo 36 do nosso Estatuto. Lei 8.906/94. Artigo 36. A censura é aplicável nos casos de 1. Infrações definidas no inciso de 1 a 16 e 29 do artigo 34. Então, pega o seu estatuto aí, olha lá. São 29 incisos, né? E do 1 ao 16 e o 29 é censura. Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética. Nós temos esse Código de Ética e Disciplina, que, se algum item dele for violado, o advogado pode, ou o estagiário, pode receber uma censura. Tá? 3. Violação a preceito desta lei, quando, para a infração, não se tenha estabelecido sanção mais grave. E o que diz o parágrafo único? Anote aí. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Vamos imaginar que você comete uma infração, mas existem circunstâncias atenuantes a seu favor, lá no artigo 40. Ao invés de você receber uma censura, ela é convertida em advertência. Mas qual é a vantagem, professor? A censura, você perde a primariedade. A advertência, você não perde. Essa é a única vantagem. Perfeito? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então vamos. Sempre eu coloco aqui, gente. Nós temos qualquer dúvida. Se você tiver necessidade de algum outro exemplo, é só falar que o objetivo nosso aqui é esse. Nós temos que nos interagir, temos que conversar. Perfeito? Então, a censura é aplicável àquelas infrações leves. Muito bem? Aí nós temos aquelas infrações médias. Neste caso, é aplicado a suspensão. Olha o que diz. As infrações apenadas com suspensão encontram-se previstas nos artigos de 17 a 25, dos incisos 17 a 25 do artigo 34 do Estatuto. 20 dos incisos, vou só pegar aqui. Um minutinho. Artigo 34. Artigo 34, só um segundinho, nós vamos chegar lá. Artigo 34, inciso 17. Inciso 17. Perfeito? Então, do 17 ao 25, quem cometer essas infrações vai ser suspenso. Mas espera aí. Como suspenso? A suspensão importa na proibição do exercício da advocacia em todo o território nacional pelo mínimo de 30 dias e máximo de 12 meses. Ou seja, o advogado que recebeu uma suspensão, essa suspensão pode durar de 30 dias a 12 meses. Perfeito? Quando ele está suspenso, ele continua com a obrigação, tá, de manter todos os deveres habituais da classe profissional. Pagar anuidade e ter conduta ilibada, tá? Então, vamos olhar aqui um exemplo de um caso que permite a suspensão do advogado. Inciso 18.
solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Inciso 18. Se o advogado trabalha no processo com o cliente, pede para o cliente qualquer importância para aplicar de forma ilícita ou desonesta, ele pode ser suspenso. Vamos dar um exemplo? Você está contratado para ingressar com habeas corpus de um cliente seu que está preso. Aí você chega no cliente e fala, olha, eu preciso de R$5.000 para levar para o assessor do juiz, porque com isso ele ajuda a conceder o habeas corpus. Ora. Né? Isso é uma aplicação ilícita. Se isso acontecer e vir a ser provado, você pode ser suspenso da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa suspensão pode durar de 30 dias a 12 meses. Feito? Então, essa que é a questão que envolve a suspensão. Dentre outras, né? Se você pegar o seu estatuto, pode observar lá todos esses incisos, né, que tratam dessa questão. Vamos dar uma olhadinha no inciso 19? Receber valores da parte contrária ou de terceiros relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. Ora, você tem um cliente que te contrata, te dá uma procuração, tá? E aí, numa ação, aí você vai lá e faz um acordo sem autorização do seu cliente e pega o dinheiro, né? Da parte contrária. Mas você não teve autorização do seu constituinte, do seu cliente. Se isso vir ser aprovado, você vai responder no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, poderá ser suspenso. Perfeito? Eu acho que com isso nós terminamos respondendo a pergunta do William, né? Quando o advogado tentar tirar vantagem no processo, né, William? Uma dessas é esse tipo de coisa. O advogado quer ganhar um dinheirinho a mais, faz uma besteira dessa, será com certeza punido com a suspensão. Vamos avançar? Wilson, né? Desculpa, é o Wilson que me fez a pergunta lá atrás. Então, viu, Wilson? Então, é muito arriscado o profissional buscar qualquer vantagem ilícita ou tirar proveito do processo, porque ele pode vir a ser suspenso na OAB, e a suspensão pode durar de 30 dias a 12 meses. Vamos avançar? Agora, existem algumas exceções à questão do prazo da suspensão. Eu disse aqui para vocês que a suspensão pode ir de 30 dias a 12 meses. Porém, tem 3 infrações que essa suspensão não respeita esse prazo máximo de 12 meses. Vamos ver qual é ela? Uma delas é a 21. Diz lá, 21. Recusar injustificadamente de prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Se você, advogado, recebe valores, quantias de terceiros e não presta conta a seu cliente, e ele vai no AB e faz uma reclamação no Conselho de Tribunal de Ética e Disciplina, você vai ser suspenso até que você preste contas. Pode passar dos 12 meses. Se você não prestar conta, você continuará suspenso. Então, o prazo aí é indeterminado. Perfeito? O 23. Deixar de pagar contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado. Nós pagamos anuidade para a OAB. Ah, eu atrasei e não estou pagando. A OAB vai me notificar, vai me dar 30 dias de prazo para pagar. Eu não paguei, ela vai me suspender. E a suspensão vai durar até o dia que eu pagar. Se eu passar 2 anos sem pagar, eu fico suspenso 2 anos. Se eu passar 3 anos sem pagar, eu fico suspenso 3 anos. Perfeito? Então,
São as exceções que nós temos, tá? Nós temos me desculpe aí, esse 14 não é 14, na verdade é o 24, tá? Faça essa observação aí, é o 24, não é 14, não. Foi um erro de digitação. Esse inciso está como tá 14 aí. Aí, ó. Inciso 21, 23 e 24, tá? Corrija aí para mim, fazendo favor. Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciar inépcia profissional. O advogado não foi um bom estudante, deu sorte, passou no OAB, papá, mas vive errando reiteradamente nas suas ações. Ele pode ser suspenso até que a OAB ou peça uma mudança dessa atitude dele. Vamos ver como funciona isso? Vamos lá. A suspensão por infração ao dever de prestar contas de quantias recebidas do cliente ou de terceiros, que é lá atrás, prorroga-se até a efetiva prestação de contas. Nessa compreendida a devolução de valores que devidamente retidos e acrescidos de correção monetária. Lembram vocês que no juizado do consumidor, quando a gente ganha aquelas ações de indenização por dano moral e materiais, devidas em relação à inscrição em órgãos de proteção de crédito, normalmente o alvará vai para o advogado. Então o advogado ganha a ação, o alvará vai para o nome dele, o valor vai ser depositado na conta dele, ele tem que prestar conta disso ao cliente e entregar o valor para o cliente. Se ele não fizer isso, ele vai ser suspenso até ele prestar conta para o cliente, tá? Também é assim a suspensão decorrente da inadimplência de contribuições com o OAB. 2020 já saiu o carnê do OAB, eu não pago. Eu posso ser suspenso até o dia que eu efetuar o adimplemento, o pagamento, tá? Agora, a última aqui que é interessante. Na hipótese de inépcia profissional, decorrente de prática de erros reiterados. Artigo 34, inciso 24, viu? A suspensão perdura até que o advogado preste novas provas de habilitação. O que é isso? O advogado não é bom em processo civil. Ele erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A OAB pode suspendê-lo e exigir dele que ele faça uma prova de habilitação de processo civil. Olha que interessante. Olha que interessante. Tem também, no artigo 37, inciso 2, a suspensão é aplicável quando o representado for reincidente de infração disciplinar. Vamos imaginar que a pessoa tem uma representação, uma censura, tem 2 censuras, tem 3 censuras, aí não, ele vai ser suspenso. Tá? Olha lá, importante, viu? A reincidência opera quando o representado incide pela segunda oportunidade na mesma infração, punida com censura, e não quando da segunda aplicação de censura por diversa. Ou seja, ele vai receber 2 censuras pelo mesmo motivo. Aí não tem mais a terceira. 2 pelo mesmo motivo, já vai ser suspenso. Tá? Tá claro isso? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, alguma pergunta? Deixe-me ver, tem uma pergunta aqui, mais uma do Wilson. Professor, saiu uma notícia, não sei se é verídica, que o Supremo de STF não concorda com essa suspensão. O Wilson, pode até ter a notícia, mas não há decisão ainda. Porque uma decisão dessa seria em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Isso não ocorreu até agora. Às vezes, pode algum ministro ter manifestado sobre isso, mas não teve julgamento ainda, tá? Como o Estatuto é uma lei federal, é necessário que, se alguém não concorde, ingresse, né, uma ação direta de inconstitucionalidade e, após julgado, isso opere, né, no mundo real, tá? Até então, não há nenhum liminar a respeito disso e esse artigo está em pleno vigor, tá? Pode até ser que alguém ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade e saiu essa notícia e alguns membros não concordam lá no STF. Mas não houve julgamento ainda, tá? Está em vigor. Ela ainda está em pleno vigor, tá bom?
Obrigado por essa informação e vamos acompanhar o STF, né? Alguém teria mais alguma dúvida, alguma questão? Vou avançar um pouco mais. É importante a gente frisar que a suspensão do exercício profissional não retira do advogado, do representado, né, a qualidade de advogado, razão pela qual permanece obrigado aos deveres habituais da classe. Tem que pagar a anuidade, tem que ter conduta ilibada, tá? Mesmo eu suspenso, eu continuo advogado, eu só não posso praticar nenhum ato. Mas eu tenho que, para pagar a minha anuidade, tenho que manter a minha conduta ilibada, tá? Posso estar suspenso. O que eu não posso é praticar atos privativos da advocacia. Mas o pagamento da anuidade e a conduta ilibada eu tenho que manter. Perfeito? Onde está isso? Artigo 37. É lá do Estatuto, né? A suspensão é aplicável nos casos daquelas infrações, como eu falei para vocês, do 17 ao 25, e 4, quando houver reincidência em infração disciplinar. Tá? O parágrafo 1º do 37 diz o seguinte: a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos nesse capítulo. Ou seja, quando eu estou suspenso aqui em Mato Grosso, eu não posso advogar em nenhum outro estado do Brasil. A suspensão ela é válida para todo o território nacional. Tá? A gente vê aquelas, no parágrafo 2º, aqueles casos que eu disse para vocês, que está no 21 e no 23, do 34, do artigo 34, né, que aquela suspensão ela vai perdurar até que eu satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária, ou seja, prestação de contas para o cliente, né, e o pagamento das anuidades. Tá? No 24, a suspensão perdura até que eu apresente provas de habilitação. É aquele caso que eu falei para vocês, reiterados erros grosseiros que o advogado comete. A OAB pode exigir dele uma prova daquele que ele aprendeu, aquele que ele vivia errando. Eu sou honesto para vocês, não conheço no Brasil nenhuma vez que um colega advogado foi submetido a uma prova de habilitação. E deveria. Perfeito? Agora nós chegamos na mais grave das infrações possível e da penalização dela. A exclusão. O que é essa exclusão? É o cancelamento da inscrição do advogado nos quadros da OAB. Ele fica totalmente proibido de advogar. Essa é a sanção disciplinar mais grave, mais gravosa que a OAB aplica aos seus membros, tá? E é, naturalmente, né, de interesse da sociedade saber sobre tal fato. Então, um advogado que é excluído da OAB, o nome dele é publicado no Diário Oficial do Estado. É dado ampla publicidade disso. Olha que coisa desagradável. Tá? Se você é excluído, todo mundo vai ficar sabendo. E é importante que seja publicado. Importante, por quê? Para que ninguém contrate um ex-advogado, né? E a partir do momento que ele foi excluído, ele deixa de ser advogado e volta a ser bacharel. Ele não pode mais praticar atos privativos da advocacia. Mas para excluir do quadro um advogado, uma advogada, o que é preciso? Tem que ter a sanção, a decisão de 2/3 dos membros da seccional. Feito? Aqui em Mato Grosso são 90 membros. 2/3 teria que ter, seria 90 dividido por 2/3, daria 60 votos. Então, para excluir um advogado aqui do Mato Grosso, nós teríamos que ter 60 votos favoráveis dos membros do conselho competente. Não é fácil, né? Mas, se acontecer... E nós temos casos, viu? Pode entrar no site da OAB lá, que vocês, eu não vou citar aqui, por questão ética, e nós temos lá casos de exclusão, colegas que cometeram faltas graves, e foram julgados por 2/3 dos membros do Conselho Seccional da OAB, que os excluiu da ordem. Perfeito? Onde estão as principais hipóteses de exclusão? Estão dos incisos 26 a 28 do artigo 34.
Vamos pegar o 26? 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Vocês se lembram, lá no artigo 8º, daqueles requisitos para se inscrever na OAB? Wilson, eu conheço sim fatos de exclusão aqui. Eu só vou pedir, pode entrar no site da OAB que tem lá, tá? Tem lá. Se você não encontrar, eu mando no privado depois para você, mas vai lá que tem, tá? Exclusão de colegas nossos aqui. Olha o 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Vamos imaginar que você seja um policial militar, nativa. Faz o curso de Direito, faz o exame de ordem, passa, vai lá, recebe a sua carteira profissional que te habilita a advogar. Mas quando você assinou uma declaração na OAB, você omitiu o fato que você era policial militar. Se você é policial militar nativa, você é incompatível, você não pode advogar. Você assina um documento, uma declaração para a OAB. Você omite isso. Se for descoberto que isso aconteceu, você fez uma falsa prova, você vai responder a um processo e será excluído dos quadros da OAB. Perfeito? Falsa prova. Ou idoneidade moral. Lembra que num dos incisos lá do artigo 8º, falava que para se inscrever na ordem tem que ter idoneidade moral? Sim. Aí você se inscreve e durante a sua vida profissional você torna uma pessoa inidônea moralmente. Você poderá ser excluído. Prática de crime infamante. Lembra? Se você praticar um crime... O que é o crime infamante? É um crime que traz má fama, de repercussão na sociedade. Imaginemos isso, um advogado embriagado, dirigindo em alta velocidade, atropela transeuntes que estão passando na faixa de pedestre, matando essas pessoas. Imagina a repercussão que vai ser isso. Isso é um crime infamante. Você pode responder por um processo disciplinar vindo a ser excluído do quadro do OAB. Tá? Outra situação que pode causar a exclusão. Se você for condenado 3 vezes por suspensão, para a sanção de suspensão, 3 vezes você foi suspenso, você pode ser excluído. Olha que interessante, tá? Então, os casos de exclusão: falsa prova, inidoneidade moral e prática de crime infamante, ou se você for condenado 3 vezes por suspensão. 3 vezes por suspensão, lhe será dada a exclusão. Perfeito? A questão da exclusão, existe muitos casos que vocês podem pesquisar no site da OAB, que vocês vão encontrar lá, porque é dado publicidade, tá? Então, aqui está, onde está fundamentado? No artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de aplicação por 3 vezes de suspensão, infrações definidas nos incisos 26 a 28 e 34, ou quando, e para que ela seja aplicada, é preciso do voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Tá? Lembrando vocês que Mato Grosso tem 90, 2/3 seriam 60. Teria que ter, para excluir um advogado, aqui nos quadros da OAB de Mato Grosso, é necessário o voto, 60 votos favoráveis para tal. Feito? Agora nós vamos chegar na multa. Como eu disse para vocês, a multa constitui numa punição acessória. É o último tipo de sanção previsto no artigo 39. Ela não é uma sanção autônoma, não se pode aplicar só a multa. Ela sempre será aplicada junto com a outra sanção. Então, eu posso ter a multa aplicada com censura e suspensão, tá? Jamais pode ser aplicada com exclusão. Então, um colega que for sofrer uma censura pode, acessoriamente, receber uma multa. Se ele
receber uma suspensão, ele pode acessoriamente receber uma multa. Perfeito? Exclusão não, excluiu, não tem multa, tá bom? E agora? A multa é uma sanção pecuniária, que tem que ser paga em dinheiro. Qual é o valor dessa multa? Ela pode variar de 1 a 10 a anuidade da OAB, que tem que ser recolhida lá. A nossa anuidade aqui em Mato Grosso, em 2020, é R$ 908,84. Olhe bem, se você receber uma multa de 10 anuidades, são R$ 9.800,84. Pesada a multa. Pesada, tá? E ela pode variar, cara, conforme a gravidade, de 1 a 10. É bom que a gente evite essas situações que permitam, né? Ô, Wilson, eu não sei se você botou baratinho por brincadeira ou verdadeiro. Eu considero que essa anuidade não é tão pesada assim. Não é tão pesada assim, porque você vai pagar no ano todo. Você pode parcelar isso em 10 vezes, né? E nós sabemos, mesmo com todas as dificuldades que a gente vive no campo da advocacia, os nossos honorários permitem a gente tê-los com muita facilidade. Às vezes, um parecer nosso, a gente cobra 5, 6, 7, 8 mil reais. Né? É possível. Agora, o que eu entendo que vocês, não só o Wilson, mas qualquer um de vocês pode questionar, é com relação aos benefícios, né? Do que eu pago. Quais são os benefícios reais que a OAB me traz? Aí eu até concordo com o questionamento, né? Mas com relação ao valor, eu entendo que da anuidade não está tão exacerbado assim. E a gente, os honorários permite, né, que a gente tranquilamente ou pague. Aliás, podemos até parcelar em 10 parcelas, etc. E tal, tá? Agora, com relação ao que a OAB nos traz de benefício, até podemos questionar. Perfeito? Vamos adiante. Olha o que diz o artigo 39. Eu sempre coloco, você pode observar, nós comentamos sobre o tema, e aí eu mostro aonde ele está lá no Estatuto. Está lá no artigo 39. Perfeito? A multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo do seu décimo é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstância agravante. Ou seja, eu posso aplicar uma censura e uma multa, que pode variar de 1 a 10 anuidades, uma suspensão e uma multa, que pode variar de 1 a 10 anuidades. Ah, mas o que faz mudar o valor da multa? A gravidade daquele que você cometeu. O parâmetro que vai definir na verdade, é a gravidade. Tá? Lembra que eu falei para vocês que existem atenuantes? Tem as atenuantes. Estão lá no artigo 40 do Estatuto. Quando for aplicar uma sanção disciplinar, tem que verificar essas atenuantes que estão no artigo 40. Quais são elas? 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Vamos imaginar que o colega profissional cometeu uma falta, mas ele estava defendendo um direito dele quanto advogado. É um atenuante. Ausência de punição disciplinar anterior. É a primariedade, ele nunca cometeu uma falta. É um atenuante. 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Ele pertence à Comissão de Direitos Humanos, à Comissão de Meio Ambiente, está lá, está trabalhando. É um atenuante. Prestação de relevado serviço à advocacia ou à causa pública. Um colega que está sempre prestando serviço à advocacia ou está em defesa da população. É um atenuante. Então, ao aplicar qualquer sanção disciplinar, censura, suspensão ou exclusão, tem que se observar o artigo 40 do Estatuto. Se há alguma atenuante. Perfeito? O artigo 40 traz um parágrafo único lá. Os antecedentes profissionais do inscrito e as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias consequentes da infração são consideradas para o fim de decidir. A.
sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar. Vou imaginar que o cidadão recebeu uma censura. Ele é primário, nunca cometeu uma infração. Não tem por que aplicar multa para ele. Ele vai ser censurado, mas sem a multa. Perfeito? B. Sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicável. Se você vai... Você lembra que a suspensão pode ir de 30 dias a 12 meses? Se você vai suspender o cidadão 10 meses, o valor da multa pode ser menor, não sei se é um valor da multa tão grande. Mas ele vai ser suspenso só 30 dias, então pode dar o valor máximo, são 10 anuidades. Então tem que levar em consideração, né, esses antecedentes, essas atenuantes. Isso é importante, tá? Importante. Isso é em todo lugar, né? Na área penal é assim. Quando vai se julgar alguém na área penal, verifique as agravantes e atenuantes. Se tem atenuantes, vai beneficiar o réu. Vale para nós aqui também. Ok? Mas olha que coisa interessante. O colega advogado ou advogada, isso também vale para os estagiários e estagiárias, podem utilizar de um instituto chamado reabilitação. Professor, o que é isso? Esse instituto está lá no artigo 41 do Estatuto. E ele diz o seguinte: o advogado que cometeu uma falha e foi punido por ela pode recuperar a confiança e a consideração pública. E a OAB prevê que ele pode, depois de 1 ano de cumprimento da sanção, pedir a reabilitação dele. Esse pedido tem que ser personalíssimo, ou seja, tem que ser feito por ele mesmo. Mas para isso ele tem que cumprir a penalidade dele, a sanção dele, e passado 1 ano é que ele vai pedir a reabilitação. Perfeito? Como que é isso? O processo da reabilitação vai seguir todos os trâmites assemelhados ao processo disciplinar, tá? Ele tem que apresentar provas de bom comportamento, esse bom comportamento tem que guardar relação com a infração cometida. É indispensável que durante 1 ano ele estiver cumprindo a pena, né, ele mantenha uma boa conduta no meio social, não tenha nenhum processo civil, criminal ou inquérito policial. Então não é coisa simples, não. Ele tem que provar para a OAB que ele realmente se transformou num profissional melhor. Se isso acontecer, né, ele pode obter a reabilitação. Mas tem uma situação que complica. Se a sanção disciplinar que ele sofreu por resultado de uma prática de crime e na justiça comum, ele só terá direito à reabilitação na OAB depois que estiver a reabilitação criminal decretada pelo Poder Judiciário. Tá? Ele não pode pleitear a reabilitação na OAB se ele não conseguiu a reabilitação na esfera da justiça penal comum. Perfeito? Ficou entendida essa passagem? Ou alguém teria alguma dúvida? Se tiver, não tem nenhum problema, estamos aqui. Quero que vocês entendam o seguinte: o profissional do direito, quando estiver cumprindo uma sanção disciplinar, sanção essa que pode ser uma censura, uma suspensão ou uma exclusão, depois de passado 1 ano do cumprimento dessa sanção, ele pode pedir a chamada reabilitação. Só que para ele ser reabilitado, ele tem que provar para o OAB que ele mudou o comportamento dele. Ele passou a ser um profissional melhor no meio social, que ele não responde a nenhum processo civil, criminal, ou tem algum inquérito policial. E que, porventura, a sanção dele foi resultado da prática de um crime aqui fora, na esfera criminal, ele só terá direito à reabilitação OAB depois de conseguir a reabilitação criminal. Então ele não tem. Feito? Então não é tão simples assim, não. Vamos ver o que diz o artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, 1 ano após seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas do bom comportamento. Parágrafo único.
Quando a sanção disciplinar é resultado da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. É aquilo que eu falei para vocês. Se ele foi excluído da ordem porque ele cometeu um crime infamante aqui, ele só vai se reabilitar na OAB se ele conseguir reabilitar lá na esfera criminal. Tá? Agora, se a sanção só foi dentro da OAB, aí, se ele conseguir provar que ele virou gente boa, está resolvido o problema. Esse é o tema, motivo da nossa aula de hoje, e eu me coloco à disposição de vocês para que possamos, né, se assim vocês entenderem, necessário, discutir esse tema ou esclarecer alguma coisa que não ficou muito clara, para que possamos avançar na próxima aula nossa, né? Então, vamos trabalhar um pouco mais esse tema que está aí colocado. Eu pergunto a vocês se teriam alguma dúvida ou a colocar algum questionamento. Exatamente este é o momento. Perfeito? Está tudo claro? Ninguém ficou com dúvida? Esse tema é um tema, como eu disse para vocês, importante, né? Uma vez que trata da responsabilidade administrativa nosso enquanto advogado, e vocês que vão advogar, vão viver a vida prática do direito, atente-se para essas possíveis infrações e sanções. A gente quer encontrar com vocês daqui a pouquinho no mundo profissional, como profissionais éticos, bons profissionais, pessoas que nos orgulham de dizer que um dia foram nossos alunos, né, no Univag. Como eu faço, assim, eu tenho a possibilidade, né, quando estou sempre nos fóruns aqui em Cuiabá, Vaza Grande, ou viajando para o interior, encontro esses alunos nossos, excelentes profissionais, respeitados na sua comunidade, pela postura ética. Costumo dizer que há muita lenda sobre o advogado tem que ser aquele cara esperto, né, que leva vantagem de tudo. Não é isso. O advogado tem que ser competente. Tem que ser um profissional ético, um profissional que respeita o seu cliente, um profissional que faz com amor aquilo que ele propõe, que é a defesa daqueles que buscam a justiça. Se você fizer isso, você pode ter certeza que será um vencedor, uma vencedora, em qualquer ramo do direito que você aventurar. Feito? Eu vou encerrar aqui a gravação, por uma questão de tempo, mas vou estar à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês quiserem falar comigo aqui pelo Meet. Perfeito? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero que vocês tenham sempre... Silvânia, você viu, né, Silvânia? Você viu que Silvana Barbosa, você viu que eu aprendi, graças à ajuda sua, do seu esposo, aquele dia eu virei expert de Meet, viu? Agora não tenho mais risco de me perder por aqui. Obrigado, Wilson, pela sua participação, pelas perguntas. Eu quero dizer para vocês que, diferente daqui, podem, qualquer dúvida, me buscar informações pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? E eu, terminando a aula aqui, eu já vou disponibilizá-la lá no AVA, tá? Lá no AVA, tanto a aula gravada, como o PowerPoint que eu tenho utilizado aqui. Perfeito? Como eu disse para vocês, eu só vou desligar a gravação, mas continuo aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida ou colocação. Muito obrigado, boa noite, fique com Deus.